Boa tarde, o meu nome é João Vargas, sou licenciado em Ciência Política e mestrando em Política Comparada. Eu venho-vos falar do meu percurso enquanto meu percurso académico e do meu percurso profissional e da sua ligação com a ciência política. Eu, antes de entrar na universidade, já tinha uma grande afecção pelo político, numa perspectiva muito centrada nos partidos, no conflito dos partidos, devorava os jornais, as edições políticas dos jornais, dos telejornais, ou seja, tinha uma grande afecção por tudo que tivesse que ver com o poder. Mas logo quando entrei na faculdade e tive essa decisão, tudo se desvaneceu, e essencialmente porque percebi que as questões eram muito mais gerais e muito mais complexas e ainda muito mais interessantes. E isso foi uma das coisas que me fez realmente gostar muito do meu curso e gostar de cada vez mais de estudar o fenómeno político. Uma das coisas também que é muito importante e que foi logo também desvanecida desde o início foi de que estudar ciência política não é estudar para ser político. Isso é uma ideia de que não existe num sistema democrático, que é ir contra um dos princípios da democracia, que é a ideia de que todos podem participar. E a ideia é que nós, politólogos, não observamos. E observamos fazendo uma metáfora que foi usada muito por um professor meu e que nós ficámos, nós estudantes de ciência política, logo a entender o que era a diferença entre o que é ser o politólogo e ser o político, ou seja, entre ser astrónomo e ser astronauta. E uma coisa é estar a pisar os planetas e outra coisa é estar cá na Terra a observá-los. E realmente aquilo que mais me apaixonou e desde sempre me fez, logo desde o início do curso, me fez ver era que eu queria ser realmente um astrónomo e que queria observar os tais fenómenos políticos complexos, gerais, e fazer teorias e generalizações a partir desses fenómenos e desses processos de diferenciação que ia acontecendo pela sociedade e pelo fenómeno político e que eu me ia percebendo. E eu acho que é isso que faz ser a diferença entre um politólogo e um político e que me fez gostar imenso da ciência política. Para vos falar do meu percurso profissional, começaria por dizer-vos que comecei por fazer uma bolsa de investigação logo quando acabei o curso, mas logo percebi que queria enverdar pelo mundo das empresas e também conhecer como era o mundo corporativo, e logo a minha primeira proposta de trabalho foi o ano passado, e a meio do ano passado fiz 5 entrevistas na Caixa de Depósitos, na qual me ofereceram uma posição que tinha muito que ver com aquilo que eu tinha estudado e que aplicaria e iria aplicar muitos dos meus conhecimentos e das ferramentas que a ciência política me garantiu. E para vos explicar aquilo que eu iria fazer, era que, estudando áreas de negócio e em determinados países onde a Caixa Geral de Depósitos tem os seus negócios, perceber até que ponto é que fenómenos complexos e fenómenos muito gerais sobre a legislação ambiental, sobre a legislação laboral, sobre o sistema político, sobre a estabilidade ou a instabilidade do sistema político, até que ponto é que a Caixa Geral de Depósitos iria ou não ter sucesso com esse negócio. E, no fundo, uma pessoa em ciência política, eles viram que uma pessoa de ciência política era a pessoa ideal para conseguir ter perceber todos estes riscos e todas estas franjas para o bem e para o mal do que poderia acontecer nesse tal cenário do negócio. E realmente penso que uma pessoa de ciência política é a pessoa ideal para fazer este tipo de trabalho. Desde janeiro estou a trabalhar numa empresa de fomento da inovação, que é uma empresa que está sediada no Porto, mas que tem escritórios em todo o mundo
e em Portugal, no centro, que é onde eu trabalho, em Coimbra, em Lisboa, e na China e nos Estados Unidos, e em Bruxelas também. É uma empresa que é, como vos disse, bastante internacional e também tem uma componente muito, muito importante, que é a grande parte dos seus trabalhadores são oriundos de vários países do mundo. Dinamarca, Polónia, Hungria, Japão, China, os Estados Unidos, como veem, é um melting pot. Que tem sido bastante importante também para mim, porque estamos sempre a encontrar novas culturas, novas formas de ver, até de encarar o trabalho, que é uma coisa muito importante. A empresa é uma interface entre o Estado e o setor público, as autarquias, as universidades e as empresas, e uma das coisas que eu faço, e é a coisa mais importante que eu faço na empresa, é articular todas estas componentes dos nossos clientes em programas de financiamento, entre os quais o CREN, que é o atual, o Quadro de Referência Estratégico Nacional. Para vocês pensarem que eu não sou uma exceção, a maioria dos meus colegas de ciência política, que estudaram ciência política, estão empregados e estão a trabalhar. Uma boa parte deles estão a trabalhar em organizações internacionais. Na Comissão Europeia, muitos fizeram os estágios na Comissão Europeia, os estágios que são anuais que fizeram na Comissão Europeia. Muitos ficaram em Bruxelas, outros partiram para outros países, especialmente os novos países da União Europeia, onde estão a preparar e a fazer e a construir as organizações locais da União Europeia. Também tenho duas colegas minhas que são observadoras das Nações Unidas para eleições em países com instabilidade política. Tenho uma colega minha duas colegas minhas que estão a trabalhar para as Nações Unidas numa zona de conflito, que é o Afeganistão. E tenho outros colegas meus que trabalham em organizações não governamentais e que aproveitaram bastante, por exemplo, agora quando Portugal foi o país presidente do Conselho Europeu. Para vos falar também de outra experiência dos meus colegas de ciência política, alguns foram para serviços de segurança e são inspectores do CEF. Tenho colegas meus que na área das empresas, muitos exatamente com o mesmo tipo de trilho que eu tive, que foi passar de trabalhos que não tinham que ver uns com os outros, mas que tinham em comum o facto de o empregador querer pessoas que fossem capazes de articular e de conhecer os fenómenos políticos e os fenómenos sociais. E estão em várias empresas, especialmente ligadas à comunicação, ligadas também ao marketing, ligadas à inovação.